A isenção do imposto de renda até R$ 5.000 pode alcançar até 28 milhões de brasileiros. Para falar mais sobre isso e quem se beneficia com a medida, recebemos Mauro Silva, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Unafisco, e quem eu agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, já começo te perguntando sobre o impacto, né? 28 milhões de brasileiros que vão ser contemplados com esse benefício, e quais são os critérios, até mesmo a destinação da renda também, depois, já que vai ter um impacto em relação às contas públicas também. Veja bem, nós defendemos que a tabela seja corrigida integralmente, e não apenas para quem ganha até 5 mil, deixando as demais faixas sem correção. Então, a gente sempre esclarece isso. A proposta do governo, por outro lado, pretende limitar esta correção a quem ganha até 5 mil reais. É um primeiro passo, tem que ser recebido positivamente, assim a gente recebe positivamente, mas não corrige a grande injustiça tributária que vem sendo cometida com a classe média brasileira por diversos governos desde 1996. A defasagem da tabela do imposto de renda na faixa de isenção ultrapassa 125% e nas demais faixas ultrapassa 170%. Então, é uma carga que se põe nos ombros da classe média muito forte, e nesse mesmo período, de 96 para cá, o que o país fez, os diversos governos fizeram, foi isentar de imposto a distribuição de lucro e dividendos. Então, houve simplesmente aqueles que recebem lucro de dividendos deixaram de pagar imposto e a classe média foi mais onerada, passando a pagar mais imposto. Por isso que o efeito dessa correção, eu não chamo de impacto na arrecadação do governo, e sim de alívio e se concretizar uma justiça tributária, pelo menos parcial nesse momento, para a classe média. Os números, né, quanto que representa esse alívio para a classe média brasileira, o governo afirma que são 35 bilhões, e só o governo tem a exata medida da proposta que ele fará. Nós podemos fazer simulações, e fizemos, né, já fazemos isso já há alguns anos, e na nossa simulação, considerando aquele conjunto de pessoas que ganham até 5 mil reais, baseado em dados oficiais do governo, nós chegamos a 51 bilhões. Mas eu ressalto, então, quem sabe a exata medida do que fará é o governo. Nós estamos apontando que o alívio para quem ganha até 5 mil reais, no conjunto da população brasileira, poderá representar 51 bilhões. Como é que isso pode ser revisto de uma maneira mais igualitária? Você falou que só foi feita uma revisão parcial e que outras tributações deveriam ser, né, modificadas aí em relação a isso. Como é que fica, na sua opinião? O que deveria ser feito para mudar amplamente essa revisão? O ministro Haddad disse que haverá, então, uma isenção, uma proposta de isenção até 5 mil e algum efeito sobre quem ganha até 7.500. E a partir de R$ 7.500, não haverá qualquer correção. O que nós temos é que a tabela está defasada para todas as faixas. Então, o ideal é que todas as faixas sejam corrigidas, que os limites de dedução de dependentes, de dedução com instrução, por exemplo, sejam corrigidos, o que a princípio o governo disse que não fará. Então, a justiça tributária para a classe média, né, para retornar ao nível de tributação de 1996, tem que ser feita corrigindo todas as faixas, e não apenas a faixa de isenção. Isso tem que deixar claro. Obviamente, isso se trata de algo que foi feito durante muitos anos, desde 1996. O esforço fiscal para um governo fazer isso é muito grande. Então, é claro que isso tem que ser feito em etapas, e a gente recebe essa proposta do governo como uma primeira etapa, muito esperada e muito justa, né? Mas que não pode ficar só nessa correção para quem ganha até 5 mil, mas deve abranger todas as faixas, né? E como que deve ser feito isso para ter o tal equilíbrio fiscal ou neutralidade fiscal? Nós temos que retornar com a tributação sobre lucro e dividendos. E quanto é isso? Quanto de lucro e dividendos o Brasil é distribuído no Brasil por ano?
1,2 trilhões. Então, 1,2 trilhões são distribuídos nos dividendos sem tributação da pessoa física. Então, bastaria aí uma alíquota de menos de 5%, uma alíquota fixa, digamos assim, de menos de 5%, para que esse alívio para a classe média que tem rendimento até 5 mil pudesse ser implementado. Então, qualquer preocupação em relação a equilíbrio das contas é facilmente sanado se você pensar que tem que retornar a tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos na mesma medida em que se aliviar a classe média que ganha até 5 mil reais. Mauro, nós sabemos que o Brasil realmente é um país muito desigual e que a porcentagem de pessoas que ganham até 5 mil reais é muito grande, né? A pequena parcela de pessoas que ganham acima disso é pequena, eles em volume têm muito mais dinheiro, mas são menos pessoas. Então eu tenho duas perguntas. A primeira é, qual é a porcentagem, nós estamos falando aqui em valores, em número de pessoas, a porcentagem de população econômica ativa que realmente vai ser impactada por essa medida? E segundo, a tabela realmente está defasada há muito tempo, faz muito tempo que nós falamos que é preciso mexer nessa tabela, mas se fosse fazer uma forma mais progressiva, uma tabela onde realmente quem paga menos, quem tem menos poderia pagar menos, mas não fazer uma isenção em bloco, porque isso também tem um impacto muito pouco suave para a economia, essa progressividade na tabela não poderia chegar até a um imposto negativo, onde quem realmente tem muito pouco poderia receber imposto, e aí puxando para a reforma fiscal, porque a gente fala separadamente do IR e da reforma fiscal que está sendo feita, que é um imposto sobre consumo, mas no fundo sai do mesmo bolso dos mesmos pagadores de impostos. A reforma fiscal traz o conceito do cashback para quem realmente precisa, para quem está no cadastro único. Esse cashback não poderia ser uma inspiração também para a forma como a gente trata o imposto de renda? Sim, vamos lá. Nós temos, nas nossas simulações, estimamos 45 milhões de declarantes, né, para esse ano calendário de 2024. 45 milhões de declarantes. Desses, nós temos aí em torno de 19 milhões que são isentos atualmente. Não, muito bem. Se a isenção até 5 mil for aprovada, e a gente espera que seja, nós vamos com esse número aí para 28 milhões de isentos, né? Então, essa é a proporção. A arrecadação prevista do imposto de renda da pessoa física para 24, né, para o ano de 24, é de 365 bilhões. É uma arrecadação expressiva, muito feita em cima da classe média, com alívio daqueles que ganham mais, porque quem tem uma renda total maior, a maior parte da sua renda vem do recebimento de lucros e dividendos. Então, nós precisamos corrigir essa injustiça e aliviar quem ganha até 5 mil. Então, levando a tributação para quem ganha até quem ganha recebe lucros e dividendos. Com relação a um imposto mínimo, né, e um imposto até negativo, a proposta do governo, pelo menos nós não temos a exata dimensão da proposta, mas algumas falas do ministro falam no imposto mínimo justamente para que englobe a tributação sobre lucros e dividendos, né, em torno aí de 10%. Agora, o imposto negativo, ele vem, na verdade, com a questão das políticas públicas, com a assistência social, com o BPC. Quando o governo assume as políticas sociais, quando o governo assume a assistência social, ele está praticando uma espécie de imposto negativo, né? Algumas soluções para os impostos sobre o consumo não são diretamente aplicáveis ao imposto sobre a renda, mas podem, de fato, servir como inspiração. Mas eu acredito que se o governo souber fazer política pública, se o governo aplicar corretamente, fizer uma boa política de assistência social, nós resolvemos a questão de uma renda mínima. O que nós temos é que fazer com que aqueles que têm uma capacidade contributiva robusta, quem tem uma renda maior, que vem muito de recebimento de lucros e dividendos, dê uma contribuição para a sociedade, de modo que as políticas públicas sejam feitas e nós não tenhamos, o que nós temos tido nos últimos anos, essa carga excessiva de imposto sobre a renda nos ombros da classe média brasileira, como a gente insiste em demonstrar
isso vem acontecendo, já que boa parte desses 365 bilhões vem de arrecadação sobre a classe média salariada. Bom, nós conversamos com o Mauro Silva, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a que agradeço a participação aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, um bom final de ano a todos.